Olá pessoal, eu sou Eurália Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 5ª temporada e mais uma vez agradeço a todo o time, aos colunistas, aos 15 colunistas, aos assessores de imprensa que estão nos acompanhando e fomentando o elo junto às marcas e também aos nossos patrocinadores. O propósito do Portal Customer é conectar pessoas, empresas e propósito. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso foco de atuação, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E falando um pouco sobre o nosso primeiro patrocinador da temporada, que é a NICE, líder no mercado de soluções de experiência de clientes integrados, tanto no mercado digital quanto no mercado de omnicanalidade, entregando jornadas fluídas, coerentes e muito personalizadas. Para você conhecer um pouco mais do foco do nosso patrocinador especial, eu vou passar um vídeo bem rápido e já voltamos aqui. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E o nosso segundo patrocinador especial da temporada é a DNK, com soluções de URA, telecom e telecomunicações para você transformar o atendimento de seu contact center, proporcionando voz ao seu cliente, encantando ainda mais os consumidores durante a jornada. E eu vou deixar o link dos patrocinadores aqui nos comentários e também no link da nossa bio para você se conectar com eles e saber mais sobre como transformar a experiência de seus consumidores. E agora estou aqui com o convidado do dia, que tem uma larga experiência no mercado de atendimento ao cliente, e para que possamos conhecer um pouco mais, eu vou convidar você, Ronald, a se apresentar, e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, dividindo toda a sua história e conteúdo. Legal, muito obrigado, Eurália, é um prazer participar aqui do seu canal. Meu nome é Ronald Bragarbic, eu já trabalho nessa área de atendimento ao cliente há mais de 20 anos. Hoje eu sou o representante e country manager da CM.com aqui no Brasil. A gente tem aqui a operação já há praticamente 2 anos e a gente trabalha com uma plataforma omnicanal, tanto de comunicação quanto de atendimento ao cliente. Perfeito. E para o Ronald, afinal, o que é a experiência do cliente? Como que se converge isso na metodologia hoje? Olha, Eurália, eu acompanho isso como cliente mesmo e vejo isso principalmente em todas as etapas da gente, da jornada como consumidor. Então, desde o momento que você procura a marca, a empresa, você entra no site dela, você procura um produto, você entra em contato, fecha uma venda e depois disso você tem um suporte, tanto para essa venda ou para algum problema que você possa ter. Então, todas essas etapas, elas sendo cumpridas, giram em torno da experiência do cliente, do consumidor. E hoje, como você visualiza a maturidade do mercado brasileiro, né? Você está inserido dentro da área de atendimento, dentro da área de contact center, da experiência do consumidor há mais de 20 anos. Durante essa trajetória, como você visualiza a maturidade do mercado nesse pilar de clientes? Olha, Eurália, depois da pandemia, é engraçado falar, mas é importante a gente citar a pandemia, eu acho que teve uma evolução das empresas em atender o seu cliente de diversas formas, né? E o cliente também de entrar em contato com a empresa também em diversas formas. Eu acho que é um desafio muito grande para a empresa, porque hoje a gente tem aí diversos tipos de públicos, né? Então, geração X, Z, e cada um deles prefere ser atendido de uma forma. Então, a empresa ela tem que estar preparada para atender esse público num determinado canal, como o WhatsApp ou Instagram. Então, ela tem que ter evoluído nesse ponto para fazer o atendimento da melhor forma possível. E um outro ponto também que eu gostaria de comentar, recentemente teve a nova lei do SAC e fez com que as empresas elas fossem obrigadas a sair do atendimento só telefônico e por e-mail e para atender de uma forma omnicanal, multicanal, né, em outros canais, como WhatsApp, Instagram, e 24/7. Então, todos os dias da semana, 24 horas por dia, né? Então, eu acho que isso fez com que esse atendimento fosse feito em qualquer horário e esse cliente ele possa ser atendido não só num determinado horário, mas de noite ou de madrugada, enfim, qualquer horário do dia.
Esse é um ponto da legislação importante que você colocou, que transforma justamente aquelas empresas que não estão aderentes, né, não só à legislação, mas à uniformidade da experiência do consumidor. Porque ela trata, ao mesmo tempo que ela trata a solução, ela trata de quesitos que são hoje básicos, que é ter um canal acessível ao consumidor, ter um canal que você possa atender a pessoas com necessidades especiais. Esse é um ponto muito importante, que você dê um tempo efetivo e verdadeiro de solução, porque a lei ela coloca um tempo máximo que as empresas precisam resolver as situações dos consumidores, e tudo isso converge numa estratégia empresarial de verdadeiramente colocar o cliente no centro da sua tomada de decisão. E quais são as dicas do Ronald para as empresas que precisam, de fato, criar culturas, criar estratégias de clientes, né? E eu estou falando até num quesito básico, né? Que algumas empresas não estão, né? Como você colocou, ainda caminhando neste viés. Quais são suas dicas para as empresas saírem do lugar? É verdade, Aurelia. Eu vejo muitas empresas que se adaptaram a isso, mas muitas também que ainda não se adaptaram. Então elas têm que estruturar melhor essa base. Primeiro, definir melhor, por exemplo, os canais de comunicação e de interação que vai ter com o seu cliente. Em segundo, fazer esse atendimento, ter um investimento nesse atendimento ao cliente, estar também nas mídias sociais, que eu acho que isso hoje é primordial. Tentar identificar os problemas que você tem, ouvir o seu cliente, fazer também um pós-venda adequado e, em último lugar, e tão importante quanto, se colocar no lugar do cliente. Eu acho que parece ser básico isso, mas ainda a gente vê muitas empresas ainda pulando aí um passo aqui, outro ali, e aí no final a jornada, o que está entregando para o cliente não é tão perceptível, tão adequado, né? Nesse quesito, né, hoje nós visualizamos muitas empresas ou profissionais com dificuldades em aprovar projetos de experiência do cliente, e é um passo evolutivo da maturidade sobre esse quesito. Quais dicas ou recomendações você daria justamente para os gestores que precisam comprovar um ROI sobre a experiência do cliente, ou sobre um novo projeto, ou a implantação de uma plataforma, ou a implantação de um bot, enfim, itens que vão aprimorar a experiência do cliente, né? Então, hoje nós temos o ROI e nós temos o ROX, né? Que um fala de retorno sobre o investimento dos projetos e o outro fala sobre o retorno sobre a experiência do cliente, numa visão monetária. Isso está muito alinhado, não só a jornada ali do cliente, mas a jornada do colaborador também. Como você visualiza isso e quais são as recomendações para ajudar esses gestores a defender esses projetos dentro das companhias? Olha, Aurelia, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista mais como um fornecedor. Né? Então, quando a gente se depara em projetos e o nosso cliente, o nosso gestor dessa determinada empresa, ele precisa de encontrar formas de argumentar para conseguir uma determinada aprovação de um projeto. Primeiro, a gente tenta identificar se ele mesmo identificou dor ou algumas dores do que está acontecendo na operação. Em segundo ponto, a gente identifica se alguma das nossas tecnologias consegue resolver essa dor, tenta fazer uma espécie de um assessment, pegar algumas informações da operação e entregar depois para esse gestor. Olha, com um determinado produto ou determinada solução, você consegue automatizar ou ter algum ganho, ou até na parte também de experiência mesmo. De repente você abrindo um novo canal, como o WhatsApp, por exemplo, você consegue entregar uma experiência e resolver tudo por esse canal. Então, indo por esse lado, eu acho que a gente consegue ajudar esse gestor a conseguir uma determinada aprovação para algum projeto em específico, né? Perfeito. E conta uma história hoje, né? Você tem essa larga experiência de atendimento, de call center, de centrais, de soluções. Conta um momento que marcou a trajetória do Ronald, uma história que foi desafiadora para você como profissional. Olha, eu acho que o que mais está sendo desafiador para a minha carreira hoje é o meu momento atual mesmo, né? Hoje eu assumi uma operação de uma empresa holandesa aqui no Brasil e estruturar essa operação aqui toda, deixar ela pronta para trabalhar no mercado brasileiro, então é um desafio muito grande, e a gente acabou fazendo isso durante a pandemia e no final da pandemia, então foi algo estressante, difícil de se fazer, conseguimos fazer, e foi um grande desafio porque a gente está entrando num mercado super maduro, né? Então tem muitas outras empresas também atuando mais ou menos parecido do que a gente faz, mas a gente conseguiu encontrar aí alguns nichos onde a gente conseguiu se dar muito bem e pegamos de uma forma positiva de tudo que aconteceu no passado e conseguimos se adaptar aí ao mercado brasileiro, né? Perfeito. E hoje você visualiza uma diferenciação na experiência do consumidor brasileiro, né, vindo de uma multinacional, o quanto que o consumidor brasileiro é mais exigente ou não, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, a minha opinião é que o consumidor brasileiro é hoje um dos mais exigentes do mundo, né? Então a gente olha, e eu conheço um pouquinho outros mercados, e eu vejo que ele é o mais exigente. A gente tem um país também que é super maduro,
de tecnologia mesmo, né? Então, por exemplo, a gente se fala já de chatbot há mais de 10 anos, atendimento a cliente, gravação, essas coisas todas já há muito tempo. Então a gente já tem um amadurecimento muito grande. Então quando você entra aqui e você quer ofertar alguma coisa ou ajudar o seu cliente já sabe muito bem o que ele quer também, né? Então a gente tenta entrar aí num consenso onde os dois lados acabam indo juntos para ter o mesmo fim, né? Garantir um melhor atendimento para o cliente final, né? Perfeito. E na sua visão, quais são justamente os indicadores para que as empresas possam mensurar, ou a gente sabe que indicadores tem uma vasta biblioteca de indicadores de experiência do cliente, mas quais são, né, na sua visão, os que você mais gosta de acompanhar, os que você recomenda acompanhar? Olha, em relação aos indicadores, como você falou, existem diversos, né? A gente tem aí alguns KPIs que a gente vem acompanhando. Então, em relação à preferência de algum canal em específico, né? Então hoje a gente percebe, e vale ressaltar que hoje o cliente, como você cita sempre, ele tem que estar no centro disso tudo, mas a empresa também tem que entender isso e, por exemplo, prestar um atendimento para essa pessoa dentro de um canal de preferência que ele tem. Então, por exemplo, quando você abordar o seu cliente, se você já conhece o seu cliente, você vai ofertar alguma coisa, vai trabalhar com ele, já ofertando alguma coisa específica que ele gosta. Então a gente estava comentando até esses dias atrás, hoje trazendo um pouco também da CM, a gente tem a plataforma de dados do cliente, que é o CDP, onde você identifica quem é o seu cliente e a partir daí você oferta ou trabalha com ele, mas no canal apropriado de preferência dele e oferta o produto também de preferência dele, né? Então você acaba, por exemplo, quando você vai, um outro caso interessante, você vai para uma farmácia hoje. Muitas vezes você entra lá, eles pedem para imprimir um cupom para você, mas você olha aquele cupom, não tem nada a ver com os tipos de produtos que você costuma comprar. Então imagine se você já identifica quem é essa pessoa que é Oriale, ela tem um filho, ou costuma comprar de repente fraldas aqui, quando você entrar aí nessa farmácia, eles vão imprimir esse cupom já identificando quem é você e te ofertando coisas que você vai comprar. Não é o que faz hoje, você entra hoje, pega esse papel, o que você faz? Você joga no lixo, entendeu? Então se você já identifica quem é aquela pessoa, você já vai bem focado e bem específico para conseguir atendê-la e, claro, vender mais também, né? Exato. O resultado é não só fazer a oferta direcionada, ter a atenção do consumidor e ter o retorno monetário sobre aquela ação e criar um valor de marca, né? Quando o consumidor ele entende que aquelas ofertas não são aderentes à necessidade dele, numa segunda abordagem da marca, ele nem vai pegar o papel, porque ele já quebrou o elo de confiança, ele já entendeu que aquilo não é satisfatório para ele, e para a marca recuperar esse consumidor, existe um esforço muito maior para a gente trazer esse consumidor de volta, conquistar uma confiança que um dia existiu e perdeu por uma ação de atrito de marca, né? É verdade, e muitas vezes você nem consegue recuperar, né? Porque às vezes você já fez aquele envio de massa, por exemplo, de comunicação, usando até vários canais, e uma comunicação que não é para aquele determinado cliente, por exemplo. Então imagina o custo, o tempo que a empresa perdeu. Então se você já conhece aquele seu cliente, você vai em específico e você consegue também trazer mais valor lá no que você está ofertando, né, na ponta. Perfeito, exatamente, né? Hoje as pessoas se conectam por propósito, por valor, por identidade de marca, e as marcas precisam estudar os seus públicos, estudar as suas personas, entender o que é valor para ela, entender o que é sucesso para aquele cliente, para voltar dentro de casa e aí sim fazer uma oferta que agregue a esse consumidor. E isso não é uma foto que a gente tira e fica estática ali na parede, isso tem vida. Hoje é de uma forma, amanhã é de outra. Hoje o meu consumidor prefere o canal A, amanhã ele está falando no canal B, e amanhã ele volta no A e ele quer falar do jeito que ele desejar, na hora que ele desejar, no canal que ele desejar. Ele tem o controle remoto na mão hoje. É verdade. E é de preferência dele. Hoje é o cliente que escolhe. Não é mais a gente que... Não, a gente acha que vai colocar voz, isso, aquilo. Não, é o cliente que escolhe e você tem que estar lá. Qualquer parte da ponta, você tem que estar atendendo, e o principal, em tempo real. Porque se você demora, você às vezes perde o tempo para concorrente. E ele vai para o concorrente, né? Ele está ali numa rede social, ele mandou um formulário para uma abordagem de marca. Se demorou, instantaneamente ele é impactado por uma segunda marca daquele mesmo nicho que o algoritmo entregou para ele. Ele preencheu um segundo formulário e a outra marca respondeu mais rápido, estava num sistema mais apropriado, numa estratégia mais condizente, com uma equipe, né? Um call center, um atendimento, um back-office ali mais orientado a esse consumidor, e ganhou um lead. É verdade. E se ganhou o lead e trabalhou bem, consegue manter,
difícil de sair, né? Difícil de sair. E aí a gente tem outras consequências, né? Nós temos um custo de aquisição de clientes cada vez menor, custo de retenção menor, porque eu estou mantendo esse cliente dentro de casa. Então, isso traz outros benefícios para a marca. E benefícios que não necessariamente são a curto prazo, são construções da marca. E o contraponto também funciona. Se a marca não faz tudo isso, a coisa também começa a ir para o lado negativo, reputacional de marca. E você que está ali na linha de frente do atendimento, falando de marca, falando de marketing, o quanto que custa um reputacional hoje no digital? É verdade. E, em resumo, é bem difícil, né? Super desafiador para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o fornecedor de qualquer tipo de tecnologia. Então, assim, tem que estar bem junto, tem que ser uma transparência muito grande entre os dois lados para conseguir chegar num resultado decente, né, para o cliente. Perfeito. E uma última pergunta, né? Na sua visão, o que faria um consumidor se apaixonar por uma marca agora no próximo ano? Olha, Uriali, eu acho que... Eu vou falar como consumidor, Sim? tá? Porque nós somos consumidores Todos também, nós. e ainda mais agora em épocas de Black Friday, em outros eventos como Natal e tudo mais, isso acaba ficando mais aflorado para todos. Eu gosto, assim, de ser bem atendido em todos os passos da minha compra. Não só o preço, que é relevante, o preço é importante também, mas se eu sou bem atendido, eu estou em casa, preciso de um suporte, eu consigo ter esse suporte, depois de um tempo também, eu vou estar sempre comprando. Então, eu acho que agora, depois da pandemia, a gente se acostumou muito a comprar online, né? Então, a gente acaba indo num e-commerce, acaba indo numa loja específica, faz uma avaliação muito grande antes de fazer qualquer compra, né? Uma avaliação tanto de que você olha mesmo em sites e tudo mais, quanto de pessoas que você acaba perguntando. Então você compra hoje com muito mais informação do que até pouco tempo atrás, né? Então acho que isso faz com que você continue comprando. Então ano que vem, se tiver um momento, alguma fase, você precisa comprar alguma coisa, você compra daquela determinada empresa, né? Por que não? Perfeito. E hoje o consumidor, de fato, ele olha o reputacional, então nós avaliamos, eu comentei isso num outro episódio, nós avaliamos uma marca no período de compra, mas quando nós vamos comprar, nós também olhamos a reputação dessa marca de outros consumidores, né? Não só ali o citacional, né? O citacional dela, se o site é seguro, né? Os certificados, os protocolos, antes de a gente comprar no e-commerce, por exemplo, a gente vai olhar num Reclame Aqui, a gente vai olhar no consumidor.gov, se a empresa de verdade entrega o meu produto ou não, antes da gente investir aqui na aquisição de um produto ou de um serviço, né? O consumidor olha a opinião dos outros consumidores e leva isso na consideração da sua decisão de compra. Verdade. E hoje muito mais do que até pouco tempo atrás. Então, assim, tem que fazer bem, assim, todos os passos, não pode deixar nada faltando, que esse faltando pode gerar uma reclamação, e essa reclamação pode gerar muitas outras aí, e virar, às vezes, uma bola de neve insustentável até para a empresa, né? Exato. Gerir isso. E aí a conta fica cara. Fica muito caro. Muito obrigada pela sua participação, Ronald. E, pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando que eu convido você a seguir a todas as nossas redes sociais e também ao nosso canal lá no Spotify e no YouTube. Nós já passamos de 200 mil ouvintes no Spotify, é um marco, ficamos muito felizes e agradeço a todo o empenho e todos os feedbacks positivos e também ao time da redação do Portal Customer por trabalhar lado a lado com os assessores e com o nosso time de colunista para trazer todos os dias conteúdo para você. E também não deixo mais uma vez aqui a indicação dos nossos 2 patrocinadores especiais. E o primeiro patrocinador especial da temporada é a Nice, líder de mercado em soluções de experiência do cliente, integrando desde o digital ao atendimento multicanal, conectando jornadas fluídas, personalizadas e coerentes para o seu consumidor. Nós vamos deixar o link do patrocinador especial aqui nos comentários do episódio. E o nosso segundo patrocinador especial, que é a DNK, com soluções de URA para transformar a voz do consumidor dentro do seu atendimento. Eu sou Uriali Voidelli, especialista em comportamento e experiência do cliente lá do Portal Customer, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.